novamente a nossa aula hoje de técnicas de manejo da água de irrigação em bananeira. Bem, vamos entrar agora numa parte do curso, né, no módulo 2, onde a gente já vai usar as informações que nós pegamos anteriormente, nas aulas anteriores, e aplicá-las agora, tá certo? Então, nós vamos trabalhar realmente com o cálculo, no cálculo, assim, a quantidade, já sabemos que como detectar o momento de irrigar, né? E agora nós vamos, nessa detecção, nós vamos também calcular, né, determinar a quantidade de água que vamos repor ao solo, tá certo? Então, nós vamos, na última aula, vamos dar sequência à aula que nós tivemos, né, que a base do manejo de água, quando nós começamos a última aula, falando sobre o método de detectar, de um indicador, de indicar o momento de irrigar pelo método do solo, ou seja, das propriedades do solo. Basicamente, nós estamos trabalhando com a água disponível, capacidade de campo, ponto de murcha, né? E a umidade crítica, tá? E dissemos o seguinte, que a umidade crítica era aquela umidade abaixo da capacidade de campo, né? Ou seja, ela é menor do que a capacidade de campo. A capacidade de campo é a que nós queremos, né? É a ideal para as culturas, né? Então, nós vamos, após uma chuva ou irrigação, nós vamos nós vamos estar com o solo na capacidade de campo, a gente assume isso, e aí nós vamos aguardar, a próxima irrigação ela deve acontecer no máximo, com o tempo máximo entre a chuva de irrigação e a próxima irrigação, vai ser quando a umidade do solo diminuir, né? Ela vai diminuir em função de absorção de água das plantas, evaporação do solo e percolação, ela vai diminuir a umidade do solo, né, na profundidade termorradicular, até um valor que nós chamamos que é permissível, que é a umidade crítica. Abaixo da umidade crítica, a planta já vai ser, né, prejudicada, a planta já vai ser, vamos dizer assim, nós não vamos ter a mesma produtividade, o desenvolvimento dela pode ser comprometido. Então, a umidade crítica, nós já sabemos que é essa umidade abaixo da qual a planta é prejudicada, a produtividade é prejudicada. Então, é a umidade mínima que nós permitimos da capacidade de campo, né, para abaixo da capacidade de campo. Bem, a umidade crítica, nós vimos o seguinte, que a gente viu que nós podemos determiná-la na curva de retenção de água do solo. Vamos supor que uma curva de retenção de água, tá, do solo, onde eu tenho umidade e tenho a tensão de água no solo. Nós vimos que essa curva, ela expressa, né, a força com que o solo retém a água, com que o solo segura a água. Nós chamamos de tensão. Então, os valores de tensão, né, que são essas forças que retêm a água, que segura a água no solo, né, ela aumenta à medida que a umidade diminui. Por quê? Porque vai para os poros os menores poros, onde a força é maior, tá certo? Então, nós temos na curva de retenção, nós podemos ter a capacidade de campo, tá? O ponto de murcha, né? A capacidade de campo é o ponto ideal nessa curva, né? A capacidade de campo, ela pode ser determinada na curva, tá? Ou pode ser determinada, a gente pode também, né? Como eu falei, né? A gente pode colocar a capacidade de campo, por exemplo, a solos arenosos, em torno de 6 kPa, ou 0,06 bar, ou 60 centímetros de coluna d'água, e isso para um solo arenoso. Um solo textura média, nós podemos adotar em torno de 0,1 bar, né, ou 10 kPa. E para um solo de textura argilosa, é em torno de 30 kPa, ou 0,3 bar. Né? Então, esses valores, né, seriam valores normalmente adotados para a capacidade de campo. Então, se nós viermos na curva de retenção, tá, e procurarmos lá a tensão, por exemplo, de 0,3, ou se o solo é arenoso, 0,06, ou 0,1, ou 0,3, nós vamos achar aqui a umidade correspondente à capacidade de campo, tá certo? Então, a gente pode fazer isso pela curva de retenção, tá certo?
Bem, é um dos métodos mais fáceis de fazer. Eu digo assim, porque existem outros métodos, mas aí vai envolver trabalho de laboratório que, para o produtor, eu estou pensando em termos de produtor, né? Nós sabemos muito bem que é mais complicado um pouco isso aí. Então, esse método é melhor. Então, você vai determinar a capacidade de campo em função, na curva de retenção, em função desses valores que eu citei aí, de tensões de 0,06 para solo arenoso, 0,1 e 0,3 para solo argiloso, 0,1 para textura média. Uma vez determinada a capacidade de campo, por exemplo, eu tenho aqui 32% de umidade, né, que seria a capacidade de campo. Então, essa capacidade de campo, ela corresponderia a uma tensão de água no solo, tá? E aí é o seguinte, eu teria o ponto de murcha, né, que seria o menor valor nessa curva de retenção, seria o menor valor da disponibilidade de água. Então, disponibilidade zero no ponto de murcha, 100% na capacidade de campo, só revendo, né? Então, o que nós temos é o seguinte, esse exemplo aqui ele é interessante, que a gente então tem a disponibilidade de água, né? E sabemos que como é que nós vamos determinar a umidade crítica, né? A umidade crítica, nós vimos que nós podemos usar um fator, né, daquele fator, ou seja, uma redução que a gente já é determinada, a gente tem alguns valores determinados para diferentes culturas que é uma redução permissível abaixo da capacidade de campo. Então, você tem a capacidade de campo do solo, tá? Então, você permite, e você sabe que a capacidade de campo é o 100% da água disponível. Então, quantos por cento eu vou reduzir a minha umidade abaixo da água disponível? Então, no caso da banana, dissemos o seguinte, a banana nós não podemos usar de 25 a 30, isso nós até falamos, tá? E aí, ou seja, quando você vem, então, por exemplo, aqui, na capacidade de campo, que corresponde a 100% da água disponível, e eu quero saber onde vai estar a minha umidade crítica, tá certo? Bom, a minha umidade crítica, então, para eu calculá-la, né, nós vamos ver em seguida, né, mas podemos calcular essa umidade crítica pelo seguinte, nós podemos ver, olha, podemos saber essa umidade crítica a princípio, tá? Se nós vamos ver como vamos calculá-la, mas nós podemos ter alguma ideia, mais ou menos, da prática, tá? É uma recomendação prática para bananeiro, tá bom? Que, no caso, por exemplo, se o solo for arenoso, como nós dissemos que a capacidade de campo dele é em torno de 6 kPa, ou 0,6 bar, então nós vamos trabalhar com a umidade crítica em torno de, no máximo, 0,1 bar, ou seja, no máximo 10 kPa. Por quê? Porque pela curva de retenção, se nós esperarmos mais, a umidade já vai estar muito além disso e nós vamos ter prejuízo para a planta. Então, a gente vai estar no máximo até 10 kPa, tá certo? 0,1 bar. No solo textura média, a umidade crítica vai estar em torno de... nós vamos aceitar a capacidade de campo em torno de 10 kPa ou 0,1 bar. A umidade crítica, nós vamos permitir que a tensão do solo aumente até 0,20, até 0,2, de 0,10 até 0,2 ou até 0,25 por aí, dependendo. Então, quando chegar nisso, nós já podemos estar certo que está próximo da umidade crítica e aí nós voltamos à irrigação. Eu estou dizendo isso para o lado bem prático, tá certo? Nós temos trabalhado com banana aqui e nós temos verificado isso, tá certo? Para você obter boas produtividades, então o que nós temos observado é isso aí. Nos solos argilosos, nós não temos trabalhado, né? Mas nós temos o que se diz que a literatura coloca 0,3 bar ou 30 kPa de capacidade de campo, então a gente sugere a umidade crítica não jogar muito para frente, no máximo 0,40, por aí. Aí você fala, bom, mas será que eu estou colocando a umidade crítica no valor que ela deve estar? Ou seja, se eu fizer o cálculo dos 30%, olha, mesmo que eu não esteja, tá? Isso aí são dados práticos. Então, ela vai estar, esses valores podem até estar acima da umidade crítica calculada, tá? Não tem problema, mas eles são seguros, tá certo? São valores que a gente tem obtido de campo, tá certo? Então, a gente coloca esses valores aí como valores recomendados, tá certo? Bom, então, nós vamos, então, saber aqui agora
como é que realmente a gente vai calcular essa umidade crítica, tá? De uma forma bem fácil, tá? Porque nós acabamos de dizer que nós podemos determinar a umidade crítica lá na curva de retenção, né? Mas, assim, eu vou determinar a umidade crítica pegando esses valores que eu falei, 0,1, voltando aqui, ó, né, 0,1 para solos arenosos, 0,20, 25 para solos textura média, 0,40, por exemplo, para solo argiloso. Então, eu vou vir com esses valores, que 0,40, 0,30, que na verdade só multiplicar, né, por 100 de bar, eu vou para quilopascal, né, por exemplo, 40, 25 para solo arenoso e 10 para solo arenoso, 10, 25 para solo textura média, 40 para solo argiloso. Então, eu vou vir aqui, eu vou procurar esses valores aqui, que são valores de tensão, e vou achar aqui a umidade crítica correspondente, tá certo? Bem, mas o método, uma forma segura de calcular, é o seguinte, quando a gente vai usar uma equação, uma fórmulazinha pequena, tá? Simples, e eu já até comentei sobre ela na última aula. Ou seja, se você tem a capacidade de campo, tem o ponto de murcha, né? No caso da banana, nós vamos reduzir a água disponível é a diferença, capacidade de campo, ponto de murcha, né? Então, a diferença da capacidade de campo para o ponto de murcha, tá? Então, aí o seguinte, o que nós vamos ter? Uma diferença, esse valor da diferença, eu vou multiplicar esse valor por 30% ou por 0,3. 30% é 0,3, dividido por 100 é 0,3. Então, você está pegando 30% daquela diferença capacidade de campo ou de murcha. Aquela diferença, esses 30%, eu vou agora subtrair da capacidade de campo, porque a umidade e a capacidade de campo eu tenho. Eu subtraindo de 30% da água disponível, que é a água disponível, capacidade de campo, menos ponto de murcha. Eu subtraindo, então, capacidade de campo de 30% dessa diferença, eu vou cair na umidade crítica, tá certo? Que é baseado, inclusive, nesta curva de retenção, tá certo? Então, nós temos aqui a capacidade de campo 32 e a umidade crítica, desculpe, a umidade no ponto de murcha, 26. Então, aqui nós temos esse exemplo, a capacidade de campo, a umidade 32, a umidade no ponto de murcha, 26. Então, a umidade crítica vai ser determinada pela... Então, olha, eu tenho a diferença aqui da capacidade de campo e do ponto de murcha. Essa diferença da capacidade de campo me dá... Essa diferença é o quê? A água disponível. 30% dela, né, vai me dar o quanto eu vou reduzir da capacidade de campo. Então, eu reduzindo nesse valor da capacidade de campo, eu vou ter a umidade crítica. Bem, eu tenho um DS aqui, que é a densidade do solo, né? Se essa umidade, a capacidade de campo, e as umidades estiverem em base massa, ou seja, em base massa, por exemplo, 0,32 ou... Né, porque esses valores, a gente está vendo eles aqui em percentagem. Na hora que você for trabalhar aqui na equação, você tem que dividir por 100. Então, vai ser 0,32 menos 0,26. Esse resultado eu vou multiplicar por 0,31. Tá? 0,30, desculpe, 0,30. E aí, esse resultado aqui, eu vou subtrair da capacidade de campo, que é 0,32. Tá? Então, vai ser 0,32 menos 0,3 vezes 0,32 menos 0,26, ou 32 menos 26. Como isso aqui vai estar em base, se estiver em base massa, ou seja, grama por grama, se veio lá do laboratório grama por grama, você tem que multiplicar esse resultado pela densidade do solo. Aí eu estou colocando a densidade de solo de 1 aqui, 1 grama por centímetro cúbico, mas já falei sobre a densidade de solo para vocês. Tá certo? Vocês teriam que ter. Por isso que quando vocês forem fazer uma curva de retenção no laboratório, peçam os resultados em centímetro cúbico por centímetro cúbico, base e volume. Então, com isso, nós achamos a nossa umidade crítica de 0,30, né? 30%. Então, nossa umidade na capacidade de campo 32, a umidade crítica 30%. Bem, e assim nós terminamos essa aula, tá? Esperamos para a próxima. Obrigado.